Olá, mulheres lindas! Que bom! Chegamos terça-feira, mais uma semana e com certeza esse projeto Equilíbrio Rosa tem mexido na mentalidade de muitas mulheres. Tem assim falado muito à mentalidade, ao coração, tem mexido mesmo nas raízes. E eu já vou iniciando aqui, dizendo para você o quanto é bom a gente viver nesse tempo, podendo entender das coisas assim mais relevantes, aquilo que é tão necessário, que nos importa. Esse tempo em que muitas vezes nós temos que parar, aquietar a alma e entender o que Deus está falando conosco, o que Deus quer falar, o que Deus está anunciando e que os nossos ouvidos precisam estar atentos. Enquanto as nossas lindas, essas mulheres maravilhosas estão entrando para que a gente possa aí fazer essa nossa live, jornada de aprendizagem e relacionamento, eu vou aqui falando com você já do Instituto Yahvé Shalom. O Instituto Yahvé Shalom está já de portas abertas para você, dentro dessas regras, né, nesse limite de 30% de pessoas, mas estamos trabalhando, estamos ativos e esperando você, mulher que participa aí do nosso programa, do Projeto Equilíbrio Rosa, sabendo que nós temos ali dentro do Instituto Yahvé Shalom uma programação muito importante de cura, de libertação, de restauração, reestruturação, desenvolvimento, capacitação para esse teu chamado, para esse teu ministério e muita coisa muito boa. Nós trabalhamos com uma reunião aberta na segunda-feira para você chegar e ficar muito à vontade, né? Porque a gente quebra os protocolos, a gente não tem aquele culto, a gente tem uma reunião e a gente deixa o mover do Espírito de Deus acontecer. A gente não barra, a gente vive adoração, a gente vive o rugido do leão, a gente emana nos mantos, a gente movimenta em batalha espiritual, então é muito bom. E, logicamente, que nesse tempo nós não estamos ministrando, pondo a mão, colocando nossas mãos, mas estamos orando pelas pessoas e aguardando essa liberação, porque nós queremos muito trabalhar e estamos motivados a muitas coisas novas. Meu Deus, quanta coisa nova dentro do Instituto Yahvé Shalom para nós mulheres, para a família, para o seu marido, para os seus filhos. Então, muita novidade, muito projeto novo. Então, eu quero já iniciar a nossa programação de hoje, saber quem é que está conosco, porque é muito bom a gente saber aí quem está nos acompanhando. Eu fico ligada, querendo saber quem é que está aqui conosco. Vamos lá ver, então, essas mulheres lindas que estão nos acompanhando hoje. A primeira que entrou, Natália. Oi, Natália, tudo bem com você? Bom, né, Nath? Como é bom, né? Ontem foi tão bom o louvor, né? Maravilha, muito bom. Carolina, lindinha, Natália, Thalita, tudo bem, Thalita? Nossa Pinquinha, a Kizzy, a paz, minha linda. Aline, oi, Aline, tá sumidinha daqui. A Eliane de Irati, que bom que você está aqui. Que bom, olha aí, a Marilda, tudo bem, Marilda? A paz, queridas. A Kate, tudo bem, Kate? Pastora Simone, Fabiana Ribeiro. Olá, Fabiana, como é que tá o povo aí? Você, tudo bem? Karine Guimarães, ali de Guarapuava. Que bom que você tá aqui. Mônica, tudo bem, Mônica? Tati, a nossa restauradora. Andréia, tudo bem com você, Andréia? E olha aí, gente, já as mulheres estão entrando e nós vamos aqui já falar desse nosso tema de hoje, né?
E o nosso tema dessa semana é um tema maravilhoso, é um tema que nós precisamos, assim, desvendar mistérios. Eu gosto disso, porque quando a gente fala de batalha espiritual, a gente precisa também entender, né, que todo nível de batalha espiritual é como a palavra de Deus, ela vem falar conosco, né? A nossa luta não é contra a carne, mas é contra todas essas hostes, potestades do mal. Então, nós hoje vamos falar sobre esse tema de batalha espiritual, alma e raízes. Algumas mulheres, depois que nós iniciamos esse projeto do Equilíbrio Rosa e essa programação das lives, eu tenho recebido muitas que estão me perguntando, vem aqui no meu WhatsApp e vem buscando até mesmo conhecer um pouco mais sobre isso, querendo saber o que acontece, né? Porque muitas já fizeram cura interior, como eu falei na semana passada, gente, cura interior maravilhoso, muito bom. A gente precisa ser ministradas, né? Precisamos mesmo, principalmente nós mulheres. Mas nós, dentro do Instituto, nós trabalhamos com a educação intrarrelacional raiz genuína. Então, nós vamos além da ministração de uma cura interior. Nosso trabalho pela educação, um novo modelo de educação cristã, e tem muita coisa boa. A gente tem a disciplina da diligência, nós temos a ciência da libertologia, temos aí a nossa filosofia dentro dos 3 Cs da comunicação em nível excelente, conhecer, crescer e construir. Então, assim, o Instituto tem todo uma forma, né, muito boa para a gente trabalhar à luz da palavra de Deus e difundir através da luz da palavra de Deus a cura, a libertação dentro da intra-relação, dentro dessa intra-relação, e também buscando compreender as raízes. Então, conhecimento mais aprofundado nas raízes. Então, essa live de hoje, nessa semana, eu quero estar falando com você, mulher, como eu disse, muitas têm me procurado, para entender. Cura interior é diferente do que nós aplicamos, ela tem uma diferença. Por que tem uma diferença? Porque nós difundimos a inteligência, dentro da inteligência intrarrelacional, mais a raiz genuína, que é bíblica, nós difundimos todo o nosso sistema em que o apóstolo Paulo vai chamar de homem interior. Isso é o fator maior, aquilo que predomina, onde todo o nosso sistema está relativo. Então, quer dizer, tudo aquilo que está relacionando dentro de você, ele vai correlacionar. Então, nós não temos só um exemplo, uma história, né? Algo te aconteceu e você ficou mal com o que te aconteceu e você agora precisa liberar isto, liberar. Não é só isto, o fato de você liberar. Você precisa conhecer o que aconteceu dentro de você. Você precisa explorar, você precisa analisar em profundidade. Você precisa conhecer quem é você como uma árvore, onde a palavra de Deus caracteriza a nossa vida como uma árvore. E em Provérbios vai dizer para nós assim, aquele que abraça a árvore, prospera. Então quer dizer que a sabedoria é comparada a uma árvore e quem a abraça, prospera. Então, ser sábio, buscar esta sabedoria e entender quem é você como uma árvore, onde você vai frutificar e multiplicar. Então, o que acontece dentro de você somente pode ser conhecido a partir de você desejar conhecer quem você é, o que acontece com você, onde que você está dentro de você, para que você possa sair dessas áreas, desses territórios.
O projeto Equilíbrio Rosa, ele vem falar desse equilíbrio, que é tão importante, né? Ó, o equilíbrio. Agora, ele vem também criar, através do equilíbrio, essas pontes que levam, porque nós mulheres, nós passamos muitas pontes e retornamos. Nós vamos para as pontes, quais? No território das nossas emoções, nós temos várias formas de poder interpretar as nossas emoções. Se nós não conhecemos das nossas emoções, o que acontece a partir de você receber uma informação desse campo externo e o que acontece nos seus sentimentos, o que acontece a partir do processo dessa matriz do pensar, ó, do pensamento, a criação do pensamento para dar um sentimento. Então, essa matriz dentro de nós, ela tem uma localidade, ela está nesse território emocional. E essa ponte, ela leva você nesse território dessas emoções, mas faz você voltar para o teu equilíbrio. Porque durante o dia, você está vivendo muitas emoções. Durante o dia, durante a noite. Isso não para, isso é contínuo. Então, o que acontece nesse território emocional? O que enraiza dentro de você? Palavras são raízes. Uma palavra, sendo um fonema, é uma raiz. E se você cresceu, foi educada, foi uma pessoa extremamente dentro de uma formação educacional, sendo lá já desde a sementinha lá do teu pai, que veio para a mamãe e agora formou essa pessoa linda que é você. E você foi criada em um sistema. Uma família é um sistema. O mundo é um sistema de um todo. As pessoas, então, os seus professores, a partir do momento que você foi para a escola, foi colocado crenças dentro de você. Foi colocado crenças que empoderou-se. E agora, o que é verdade e o que é mentira? Muitas foram educadas em um sistema muito agressivo, hostil, de coisas muito, muito difíceis até mesmo, como espancamento, apanhava muito, muitas foram educadas debaixo de agressividades, de abusos, foram muito molestadas, foi mulheres muito, de criança para adolescente, depois da sua juventude, já com muito sentimento de dor, já com muitas raízes que foram o quê? Implantadas por outras pessoas, que foram palavras ditas, palavras que nós, mulheres, acolhemos, palavras que influenciam a nossa vida. Então, o que aconteceu com você? A educação intrarrelacional raiz genuína leva você a você conhecer, né? Conhecer. Então, o que você conhece de você? Por isso que nós falamos da libertologia, porque a libertologia, ela é a ciência que leva você a conhecer as deficiências das tuas emoções. Então, é importante. Então, nós temos a ciência, nós temos a nossa filosofia, nós temos as disciplinas dessa educação, para o quê? Para você poder, então, entender essa nova forma agora de educação. Quer dizer, desconstrói para construir. E o que vai acontecer? Que as raízes de inverdades dentro de você são localizadas. E essas raízes de inverdades que estão aí muitas vezes muito fortes, ela se aprofundou nessa terra, nesse solo do teu coração. E aquilo está tornando uma raiz até fortalecida, mas não é uma raiz boa, não é uma raiz verdadeira, não é uma raiz, ela é uma raiz criada, feita por um paralogista. Então, quer dizer, palavras de inverdades, conceitos errôneos, educação fragmentada,
onde vem uma forma até mesmo hostilizada. Então, voltamos dentro de nós fazemos um techuvá e a gente vai encontrar essa raiz. Então, mulheres lindas, nossa semana está bombando aí para a gente poder estudar sobre isso, né? E entender um pouco. Lógico que numa live como essa não dá para a gente entrar muito em profundidade. Então, nós estamos preparando um curso para que você, mulher, esteja junto conosco, porque você vai viver coisas assim que você nunca viveu, porque você precisa de um exemplo, educação, ou se reeducar. Algumas têm chegado para mim e têm dito assim, eu tô assustada porque tá acontecendo coisas dentro de mim como se eu estivesse sendo liberada de situações, de acontecimentos. E eu tenho dito, é isso mesmo, porque o processo de liberação é fundamental. Mas vamos lá, porque daqui a pouco nós vamos entrar no tema e eu quero ainda dar um oi aqui para mais mulheres que chegaram agora. Oi, Renatinha, tudo bem? Pastora Marcela, olha aí que maravilha. Hoje nós temos aqui o Roberley junto conosco. Olá, Mari linda, tudo bem, Mari? Osmar, olha aí, gente, tem homens na nossa live hoje. Osmar ali de Guarapuava, que legal. Olha aí que bom esses homens. Júnior, o Júnior Constantino, Júnior, gratidão ontem porque você nos ajudou, que bom. Tatiane, Adriano, a Rosemary, olha gente quanto homem tem aqui. Que maravilha, que bom que vocês estão aí. Andressa Teles, tudo bem com você? A minha filhinha, Flavinha, tudo bem, lindinha? Que bom. Sandra, oi Sandra, tudo bem com você? Olha aí, gente, pessoas lindas já estão aí conosco e vamos lá, né? A nossa música, que olha, não dá pra gente ficar sem a nossa música, né? Vamos lá, vou colocar ela um pouquinho já do começo, né? Porque aqui eu já peguei o finalzinho dela, ó. Escuta um pouquinho, porque nós mulheres precisamos muito entender desse nosso interior humano, porque a gente nasceu aí para que a gente possa entender a força que existe dentro de nós mulheres, né? Porque essa força é uma força que nos empodera para lutar, para guerrear, para fazer uma diferença. E com certeza você que foi chamada por Deus é chamada de princesa. Você é uma guerreira ousada? Eu acho linda a letra dessa música, porque ela fala muito conosco, mulheres, hein? Que a gente muitas vezes a gente tem uma força tão grande, a gente luta por tanta coisa. Meu Deus, como a mulher luta, gente. Ela luta, sabe? Ela vira, sabe, um leão mesmo, né? Para poder, sabe, harmonizar todas as coisas, né? E muitas vezes essa batalha, ela acaba se ferindo, né? Ó, o coração foi golpeado e ela quase desistiu. Com certeza, mulher, chegou um momento na sua vida que você, no golpe que você recebeu, você quase desistiu, quase parou. E aí você já não se enxergava mais nos braços, no colo do Senhor. Mas olha aí, ó, chegou o tempo de restauração, de você receber uma nova unção para você prosseguir, para você ir avante, para você entender que não tem limite para você, porque você é uma princesa, precisa saber manejar essa espada e não deixar que a sua coroa caia, porque a guerreira verdadeira, ela sabe equilibrar todas as coisas e essa coroa não vai cair da sua cabeça, porque você vive, ó,
com a tua mentalidade abundante. E com certeza você saberá usar a sua espada no momento certo, na hora certa, no tempo adequado, entendendo de batalha espiritual, entendendo o que uma mulher pode alcançar, o que a mulher pode, além de ser guerreira, ter uma mentalidade que é uma mentalidade para você não se render, não se entregar. Olha aí, ó. Acredita, a vitória é sua. Não pare, avance, declare, está por vir. Olha aí, é a esperança, e essa esperança, ela é a nossa essência, né? A gente luta muito pela nossa casa, pela nossa família. Nós mulheres, a gente é muito guerreira, né? Muito guerreira para poder trazer isso para os filhos, né? É muito importante isso. Então nós somos umas princesas amadas aí do Senhor, e com certeza você, mulher, tem tudo para você dar muito certo. Eu tenho nessa semana assim, eu tenho algo assim bem interessante assim para compartilhar, porque muitas vezes, né, nós que já estamos aí há algum tempo atendendo, né? Nossa, meu Deus, né? São 27 anos praticamente assim de caminhada, de atendimento, de ouvir histórias doídas, doloridas, dores, histórias ruins, traumáticas, já são praticamente aí, na minha caminhada já são 25 anos desde que eu abri a minha casa para servir o Senhor. Então foram 7 anos daí servindo o Senhor na minha casa, atendendo pessoas e aprendendo a lidar com esse plano espiritual e com tudo aquilo que o Senhor trouxe para as minhas mãos. Então eu atendia muitas pessoas dentro da minha casa. Então foram 7 anos. Então depois abrimos o instituto e daí veio outras pessoas junto comigo e nós fomos juntos, né, fundamentando o Instituto Yahvé Shalom. E graças a Deus, vamos dizer então que 2 anos da minha conversão eu estava quietinha, mas depois já comecei a trabalhar para o Senhor. Então são 25 anos já ouvindo pessoas e podendo direcionar, alinhar, ajudar. Lógico, né? Depois com o Instituto veio todo um processo, veio toda também uma programação, veio toda uma forma daí do Espírito de Deus também nos alinhar a cada um de nós dentro do nosso chamado, dentro daquilo que Deus trouxe para as nossas vidas, né? Então, todos nós que estamos trabalhando com cura, com libertação, nós já vivemos muitas coisas desse nível. Já vivemos as experiências de não só pessoais, intrapessoal, mas também as experiências de ouvir outras pessoas e poder ajudar essas pessoas. Eu sempre entendi que o propósito maior nas nossas vidas é quando nós encontramos dentro de nós a força para poder perseverar em ajudar pessoas, porque tem muita gente que começa a ajudar alguém e desiste, porque quantos no caminho perguntavam para nós, hein? Mas vocês não se cansam de ouvir histórias mais difíceis, histórias doídas, histórias que talvez você volte? Quantas pessoas me perguntavam, né? Volta para casa e daí, como é que fica a cabeça, como é que fica o coração, como é que fica toda pessoa que você ouve, ora pela pessoa, então entra em nível de batalha também espiritual pela vida da pessoa, né? E a gente vai aprendendo a equilibrar tudo isso. Então, a gente praticamente consegue ajudar muitas pessoas, principalmente o programa Equilíbrio Rosa nasceu para ajudar você, mulher, a viver essa intensidade, a um nível de batalha espiritual, mas também conhecendo quem você é.
conhecendo você, aonde você vive dentro de você, como você tem as suas raízes e o que acontece nessas suas raízes. Porque você vai falar assim, é uma raiz só de origem. Não. Então vamos entrar no nosso tema de hoje e com certeza, deixa eu ver o horário, já está na hora da gente entrar. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui junto. Olha aí, Neide, tudo bem, Neide? Cleide, a Kathleen, a avó Joana, tudo bem, vó Joana? Maria Martins, que bom que vocês estão aqui, Marta. Gente, compartilha, chama essas mulheres aí que você conhece, porque tem mexido com a cabeça das mulheres, viu? E olha, eu tô feliz por isso. Eu tenho ouvido as mulheres que têm vindo para mim, mulheres de fora, que tem depois dessa live, tem pessoas compartilhado, então tem muita gente aí já ouvindo, assistindo, também, sabe, querendo saber sobre essa cura interior, sobre essa vivência, saber das emoções, entender como é que eu faço para que eu possa me inscrever, né, no instituto. Será que eu posso me inscrever no instituto? E como é que eu faço? Então a gente está dizendo para você que a gente traz a informação, né? Mas é importante também a gente se aprofundar. Então essas lives, elas vêm para ajudar pelo menos um pouco, mas nós estamos preparando muita coisa boa para a gente viver essa cura e essa libertação nas raízes dessa forma. Logo a gente vai estar anunciando aí os nossos cursos, né? Mas uma coisa é importante. Então, quantas mulheres me perguntam, e nessa semana que passou, no nosso tema que nós abordamos, que foi bem interessante também, né? Porque a gente falou da cura interior nas raízes intrarrelacional. Então, o tema dessa semana foi por causa da semana passada. Então, sempre assim, eu acabo colocando um tema dentro daquilo que as mulheres me procuram e querem saber mais. Então, batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? Então, a gente vai olhar para nível de batalha espiritual e a gente vai dizer assim, bom, batalha espiritual, onde a gente praticamente assim vai conhecer mais, quando o apóstolo Paulo, né, vem para nos explicar. Então, existe ali o versículo em Efésios 6:12 que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo é um versículo de batalha espiritual. A Bíblia, ela fala da batalha espiritual, ela traz o esclarecimento da batalha espiritual, ela se aprofunda em mostrar para nós que nós vivemos o tempo todo em nível de batalha. Pode ser um nível mais raso, pode ser um nível mais profundo, um nível mais elevado. Você vai entender qual é o nível de batalha que você vive. Às vezes você vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas então com quem eu estou lutando? Você não está lutando contra alguém, matéria, pessoa, física. Não, você está lutando contra essas hostes, estes principados, né? Essa hierarquia que predomina nas regiões celestiais. Então, essa região celestial, que significa os cosmos, as estrelas, a lua, todo o sistema solar, lunar, tudo isso está envolvendo a região celestial. Então, aonde é que estão os cometas, os astros? Tudo isso é chamado de região celestial. E muitas vezes nós não alcançamos. Por quê? Porque a gente não consegue buscar o significado da palavra, né? Então, quando você vai entender lugares celestiais, você está falando de uma outra dimensão, de um outro nível. Então, não é que esse nível em que o mundo está vivendo.
que a palavra de Deus também vai dizer que as ações do mundo jaz no maligno. Não está dizendo que o mundo é do maligno, porque o mundo é de Deus. O universo foi Deus que criou. Tudo que existe foi Deus que criou. A partir de Deus criar, o homem cocria. Então, nós praticamente estamos dentro desse todo. Em uma visão desse todo, nós conseguimos ver Deus. E o que Deus está nos dizendo, nos ensinando? O que o apóstolo Paulo, como um apostólico, ele ensina com o chamado dele? Que a nossa luta não é com pessoas. Não é com pessoas. Lógico, se alguém vem brigar com você em nível de batalha espiritual, tá? Alguém vem brigar com você, você vive em um território, esse território da tua casa, que pode viver muito nível de batalha com muita intensidade. Por quê? Porque vem a opressão. Todo nível de batalha espiritual vem a opressão. E a opressão é uma força que ela vai comprimindo o teu sistema mental. E o que vai acontecendo com você? Você vai ficando envolvida com aquela força sem saber sair daquele sistema, daquele território, daquele lugar, daquilo que está te relacionando e está também fazendo uma forma de você correlacionar as coisas sem que você saiba o que é isso. Então, viver um nível de batalha espiritual. É importante identificar qual é o nível de batalha espiritual que você vive. Não é pessoas, mas pessoas são usadas para provocar situações de opressão. Pessoas são usadas. Então, a nossa luta não é você brigar com a pessoa, gritar com a pessoa, bofetear a pessoa. Não é. É lógico que você não vai aceitar a injustiça, mas a própria injustiça é a falta de amor. Então, aonde não existe amor, aonde não existe harmonização, aonde não existe equilíbrio, o mal está predominando. Existe muita briga, existe muita contenda, existe muita desavença, existe vícios, existe... Não é o operar de Deus ali. Deus está operando em você. Mas ali existe um campo de batalha espiritual muito árduo, que você tem que vencer aquele campo de batalha espiritual. Mas o campo de batalha espiritual vem muito, como o apóstolo Paulo explica. Todas as nossas lutas, vêm, das trevas deste século. Então, nesse século que você está vivendo, quais são os inimigos, vamos colocar assim, né, os demônios liberados para este século? Existe isso também. Quais são as entidades que estão sendo liberadas neste século que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no século 21. Então, o que isso diz? Como que a gente pode codificar isso? Como que a gente pode entender que de tempo em tempo a gente está vivendo um nível de batalha pela região celestial que a gente precisa conhecer? Então você não vai ficar querendo conhecer hostes e potestades do inferno. Não, não é isso. Mas é você adquirir o conhecimento, esse conhecimento que o apóstolo Paulo explica, que nós podemos ter e nos relacionar com essa multiforma em que Deus, numa multiforma, numa multissabedoria, ele vem e dá para nós o esclarecimento do nível de batalha que você vive. Para isso, é onde a palavra de Deus diz que quem conhece não perece. Mas se eu cruzar o braço, não tiver curiosidade, não tiver desejo de conhecer, estou vivendo coisas que tá me cansando, não tá bom, não anda, não vai. Você percebe em você, mulher, que você tá codependente de pessoas, você tá ali dentro de uma relação que você não vê nada acontecendo na tua vida.
Por quê? Porque tem alguém manipulando você, porque tem pessoas, sabe, hostilizando você, tem pessoas injustiçando você, tem pessoas aviltando. Aviltamento significa rebaixamento. Então, o que vem uma pessoa, ó, a tua luta não é contra a carne, mas pessoas não libertas, elas vão ser usadas contra aquilo que você é, aquilo que você pode ser. É incrível em questão, por exemplo, a fé. Hoje eu recebi um vídeo, isso é batalha espiritual. Eu me emocionei muito com o vídeo que eu recebi, eu não conhecia. E veio assim num momento assim que eu fiquei assim, pra mim, assim, eu tô vivendo um tempo na minha vida que eu tô assim, ó, sabe? É lógico que tudo e todas as pessoas, ué, mas como que tá vivendo isso, né? Por quê? Porque no meio dessa pandemia toda, no meio de tanta coisa ruim, o Instituto tá abrindo, tá expandindo, o Instituto tá crescendo. E não tem uma explicação para isso. Não tem uma explicação para isso. Então, o que acontece, né? Esse vídeo que eu assisti hoje, ele vem falar muito isso. Né? O homem, ele tinha uma fé extraordinária. Mas as pessoas que estavam com ele, que estavam vivendo ali junto, né? Era um fazendeiro. Então, ele estava acreditando que plantar batata naquele tempo, ó, olha uma batalha espiritual em nível de fé. Né? Plantar batata naquele tempo era um tempo que estava dizendo não vai chover, não vai ter como, plantadores não semeiem, porque não vai ter colheita. E ele disse, não, eu vou arar a terra, vou preparar a terra e vou plantar batata. E todos, o gerente do banco, tudo ligou para ele, disse para ele, não é época, você vai falir, você vai perder, você não vai conseguir colher dessas batatas, porque tudo está indicando, tudo está mostrando, tudo está dizendo que não deve ninguém investir nas terras nesse tempo. Não coloque nada de plantação. Espere, deixa a terra descansando um pouco. E ele disse não, a terra já estava descansando e agora eu vou plantar. Ele foi contra todos, porque todos estavam duvidando que a batata, naquela época, naquele tempo, sem chuva, sem um tempo bom, ele pudesse então colher. E ele simplesmente viveu a fé dele. Mas foi tão interessante porque assim, todos estavam contra. É um nível de batalha espiritual muito forte. É onde você, com a tua fé, você acredita e tudo está ao contrário. O tempo está ao contrário, está desfavorecendo. O dinheiro que você está esperando muitas vezes não vem. As pessoas não estão influenciando positivamente, não estão ajudando, sabe, elogiando, dizendo vai, que você vai conseguir, isso vai dar certo. Tudo que está acontecendo na vida daquele homem é contrário àquilo que ele acredita. Eu vou plantar a batata nesse tempo, independente se vai chover ou não, se a meteorologia está dizendo não, mas eu acredito que vai acontecer. E ele ultrapassou o limite. Ele foi na fé dele ao nível de batalha. A gente tem que entender qual é o nível de batalha que você está vivendo. Batalha espiritual. E ele estava vivendo um nível de batalha espiritual na fé, na força, no poder, no acreditar, no perseverar. Tudo estava ao contrário, mas ele foi além da possibilidade. Então, ele plantou a batata. E ele, quando chegou na hora de olhar, aquilo estava coberto, e aí ele foi levantar com mais um outro amigo que acreditou com ele. E ali, então, eles ficaram muito felizes. Porque aquilo que você acredita pode ser tudo ao contrário. Mas se você acredita, saiba você que o inimigo da tua alma vai fazer de tudo
vai levantar pessoas contra. Por quê? Porque é a tua luta. Porque pessoas em volta de você não têm o mesmo nível de fé que você tem. Pessoas não acreditam no que você acredita. Isso é uma batalha em nível muito árduo? É muito forte esse nível de batalha. Porque você tem que buscar, sabe, dentro de você, essa luta no teu interior também, destravando você no teu acreditar, né? É um desafio. A fé sempre é um desafio. Então, o nível de batalha espiritual, a gente vai viver vários níveis de batalha espiritual. Como aqui a gente está lendo. Não é contra as pessoas. Tudo bem, você não acredita? Fica aí então na tua crença. Mas eu acredito e não vou deixar de fazer porque você não acredita. Aí é que está. Eu não vou deixar de acreditar porque você não acredita. A questão do desequilíbrio, muitas vezes, na cabeça de uma mulher, é que a mulher, muitas das mulheres, elas, quando elas alcançam um nível de fé, o embate dentro de casa é muito forte, é muito árduo. Por quê? Porque nem todos estão na mesma dimensão que você está. Nem todos estão acreditando no que você acredita. É interessante porque muitos vão dizer assim, essa mãe é sonhadora, essa mulher é muito sonhadora. Ixi, nem escuto mais porque... Mas não, essa mulher pode ser uma empreendedora e que ninguém está ouvindo, e essa mulher tem que romper com as ideias dela. Essa mulher pode estar vendo coisas que ninguém está vendo. Aí ela vai parar de ver porque o outro não está acreditando, porque a outra não está acreditando. Não, ela tem que romper. Então, os níveis de batalha espiritual não é você, lutar contra pessoas, mas é você continuar naquilo que você acredita, naquilo que você deseja, naquilo que você quer, almeja. A fé é isso, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu já tomei posse, eu já acredito nisso. Pode vir o inferno se levantar, mas você não vai parar, porque você vai vencer. Então esse nível de batalha é muito interessante, né? Por quê? Porque você vai lutar não contra as pessoas, mas contra o que se movimenta para fazer você parar, e você não pode parar. Então, no nosso tema dessa semana, batalha espiritual, no espírito, na alma e raízes, a gente vai dizer assim, que no espírito, hoje só para a gente, né, fazer a entrada, quinta-feira a gente conclui. Mas o espírito humano, o que tem no espírito humano? Quando a gente fala do espírito, alma e corpo, que é essa trilogia, e a gente olha e diz assim, será que eu conheço em profundidade o meu espírito? A gente muito fala do Espírito de Deus dentro de nós como casa interior. Mas o que no meu espírito existe? A palavra vai dizer para nós que existem 7 chaves, que são aberturas para o nosso espírito. 7 chaves, 7 portais praticamente que a gente abre para entender que a palavra está dizendo sobre um espírito. Espírito aprisionado, espírito angustiado, espírito deprimido, espírito entristecido, espírito nervoso, que é o espírito atribulado, é o espírito nervoso. O espírito amargurado. Então, assim, não é só você olhar e dizer assim, alma, mente emocional, né? Onde tem ali os nossos pensamentos, a matriz do pensar, onde se cria os nossos pensamentos e dão os nossos sentimentos, que vão, você olhar e dizer assim, nossa, a gente vive envolvida com muitas emoções. Emoções significa o E, que é o campo externo, uma movimentação, ações que vêm para te movimentar dentro de você e que precisam encontrar passagem. Uma emoção de angústia, ela tem que encontrar a passagem dela. Uma emoção de tristeza tem que encontrar a passagem dela. Então, na alma,
o campo de batalha na alma é você conhecer quem é você nesse campo emocional, nesse território emocional, né? Que é um território que não é fácil. Por quê? Porque ele está em contato com o nosso físico. O que acontece, então, com a tua vida, né? Com o que você pega, né? Matéria você pega. Então, a alma, que é a nossa mente psicológica, que está os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que ali está todo o centro da nossa personalidade e que também vai originar o nosso caráter e o nosso temperamento. Então, as raízes do temperamento, a raiz do teu caráter, né? Raízes do temperamento, porque é a tua natureza. Tua natureza tem características. E todo esse centro de personalidade, ele está dentro de você se movimentando. Por quê? Porque você é alguém. Porque você é mulher, é uma pessoa e você é alguém. Você tem tua identidade, você tem a tua essência, você tem a sua natureza, você tem os seus desejos, as suas vontades. Você precisa conhecer das suas emoções e saber o que acontece com você quando você recebe uma informação do campo externo. Por quê? Porque no homem interior, olha que interessante, o espírito humano, o apóstolo Paulo fala demais sobre o homem interior. E ele vai falar que no espírito humano nós temos que ser fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, quem é esse espírito? Quem é esse homem interior que o apóstolo Paulo diz? É o teu espírito humano. É a parte mais profunda que tem o contato com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus no teu espírito interior, que é o teu espírito humano. Mas esse espírito humano tem que ser liberto. Porque ele pode estar, como eu disse, dentro da palavra, aprisionado. A batalha mais difícil que existe é liberar o espírito humano. Principalmente pessoas que vieram de raízes e que foram muito fecundadas em territórios consagrados a outros deuses. E agora precisa ser liberto no espírito. Precisa agora essas crenças agora serem retiradas. Porque tudo que aprendeu, espiritualizou. Ou tudo que aprendeu se tornou religiosidade. Então, a crença está também nesse espírito humano. Não está só no compartimento da sua mente emocional. Não, porque a mente emocional você tem um campo de batalha do dia a dia, da tua vivência, das suas memórias, das lembranças traumáticas, ruins, negativas, que ancoram, que se armazenam ali. Isso é a alma. Mas o espírito humano tem as suas crenças, principalmente a espiritualidade. Por isso que o homem interior, ele é o aspecto, o entendimento do aspecto espiritual de uma pessoa. Por quê? Você vai olhar e você vai entender assim, essa pessoa, eu confio, por quê? Porque você não está conhecendo a pessoa na alma, na atitude dela, mas sim no espírito. Ou você está olhando para essa pessoa e está dizendo, essa pessoa tem unção, essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque eu estou vendo ela no espírito. A palavra vai dizer que nós devemos conhecer as pessoas no espírito. Pessoas são pessoas. E nós vamos olhar para essa nossa batalha espiritual no espírito, tem que ser liberado, liberto. E a alma você precisa conhecer, porque é o campo tocável. Tem células, tem neurônios, tem territórios, regiões, tem todo ali um empilhamento de coisas. Então, é necessário conhecer. E as raízes? As raízes é o conhecimento da tua origem. Raiz
é a tua origem, é a semente que você precisa conhecer. Essa semente que veio do teu pai e que trouxe uma linha de antepassado, que trouxe uma linha transgenética, trouxe uma linha que transfere a genética, né? Trouxe uma linha vamos colocar, não só dessa tua, o exemplo, formação, tá? Educacional, mas trouxe a essência, trouxe para você a tua natureza, trouxe para você as palavras da educação que você recebeu. Para onde que essas palavras foram? Foram para tuas raízes. Por quê? Porque uma palavra, um fonema é uma raiz. Então, pessoas que foram educadas em inverdades, essas inverdades, por palavra, criou raiz. E ela precisa ser conhecida. Muitas pessoas vivem uma vida inteira achando que aquilo é o certo, achando que aquilo é uma verdade dela mesma. Um exemplo é quando a gente vai olhar o orgulho e a humildade. Eu quero falar sobre o orgulho e a humildade na quinta-feira, mas o orgulho e a humildade é raiz. Então, eu preciso me conhecer nas raízes, sim. Eu preciso entender que eu sou uma característica dentro da palavra, a luz da verdade, caracteriza a minha pessoa, o ser humano, como uma árvore. E nós frutificamos. E o Espírito é o fruto. Então, ele vem para fazer com que a gente, no nosso espírito, frutifique, na nossa alma tenhamos mudanças de comportamento e nas nossas raízes possamos virar a nossa árvore e saber o que nós carregamos nas nossas raízes, que precisam ser cortadas, precisam ser limpas, precisam ser muitas vezes arrancada essa profundidade de inverdade, onde pessoas vivem uma vida inteira na inverdade de si mesmo e de muitas coisas que está ela até mesmo vivendo, acreditando que aquilo é o certo, acreditando que aquilo é normal, acreditando que aquilo é o que pode ser vivido e não tem transformação. Por que a pessoa não tem uma transformação? Porque ela praticamente está o quê? Vivendo na inverdade. Ela não consegue se olhar, ela não consegue voltar os olhos para dentro de si para poder autoconhecer e se aprofundar em uma análise profunda, até mesmo investigatória, até mesmo explorativa, dessa tua árvore, dessa tua raiz. Puxa, se eu tiver com raízes de crença, um exemplo, né? De inverdades, eu preciso ser desconstruída. Eu preciso quebrar os pilares que eu levantei emocionalmente. Eu preciso ir nas raízes da minha espiritualidade e entender se ali não tem religiosidade. Porque se eu estiver em uma religiosidade, eu não sou uma adoradora em essência. A gente praticamente acaba numa infiltração, vivendo na inverdade, achando que a gente está amando, adorando um Deus verdadeiro. E a gente praticamente precisa olhar para isso. Eu acho tremendo Davi. Eu quero concluir essa nossa live de hoje no modelo de Davi. No Salmo 51, Davi ele vai dizer, vai falar com Deus e ele vai pedir uma grande libertação. Ele está dizendo ali que ele precisa ser liberto, ele precisa agora
que Deus use de misericórdia com ele. Então ele vai escrevendo o Salmo e ele vai dizer, né, que ele conhece das iniquidades que existem dentro dele. Ele conhece, então ele diz que com certeza foi concebido na iniquidade. Porque na iniquidade os meus pais me conceberam. Quer dizer, os meus pais, eles tinham dificuldades também nas suas raízes. Iniquidade é pecado, significa pecado. Então eu fui concebido no pecado. Eu fui concebido na falta de amor. Eu fui concebido na injustiça. Porque se não existe um comportamento de amor verdadeiro, de respeito, de cumplicidade, o que acontece? Pensa que ama e não ama não, porque não existe o respeito. Quem ama, respeita o outro. Então, muitos pensam que amam, acham que amor, não, são apegados. E são muito, nossa, eu quero detalhar esses temas mais pra frente, mas são codependentes de afeto, de afetividade. Muitas mulheres casam e elas têm falta de paternidade, transferem automaticamente essa raiz da falta para o seu marido. E aí o seu marido também falta com ela e ela fica doente. Então por quê? Porque se existe amor, existe, né, a forma harmônica até mesmo dessas árvores terem as suas folhas em sentimentos saudáveis. Porque a árvore, ela explica tudinho da nossa vida. Desde a raiz, o seu tronco, a terra que foi plantada e até a sua copa, sua flor, o seu fruto, as suas folhas, a sua produtividade, a sua multiplicação. Ela vai nos dar tudo o que nós precisamos para vivermos e entendermos o que isso vem para nós. E Davi, ele então pede para Deus que ele seja liberto, que ele seja lavado, limpo. E quando ele fala que lava-me com isopo, porque eu ficarei mais puro, mais branco do que a neve, ele está dizendo assim: como eu conheço as minhas iniquidades, essas iniquidades que estão nas minhas raízes, eu quero que o Senhor deixe elas limpas, brancas, porque eu preciso voltar à essência da adoração. Eu me contamino, a alma de Davi, eu me contamino com o que eu vejo. As minhas mãos estão com sangue porque eu mandei matar o meu oficial, porque os meus olhos cobiçaram a mulher do meu próximo. Alma, desejo, carne, carnalidade. E o meu espírito está sendo embotado. Davi estava vivendo, quando ele escreveu o Salmo 51, vivendo um embotamento. A alma estava embotando, porque o pecado embota o espírito. E o espírito vai perdendo a agudez de relacionamento com Deus, uma comunicação com Deus. E aí o ser humano, espírito que se comunica com o Espírito de Deus, ele pode muito estar vivendo só no processo da alma e não ter mais o contato, a agudez espiritual. E quem não tem mais a agudez espiritual está vivendo o processo almático, a religiosidade. Acha, mas não vive a essência. Então, Davi pede: lava-me com isopo e eu ficarei mais puro, mais branco. Ele está dizendo: as minhas raízes voltarão a ser raízes brancas, raízes de espiritualidade branca, aonde a paz reina dentro, ao homem interior, no espírito, aonde eu posso voltar para o jardim e entender que lá é o meu lugar de harmonização. Lá é a terra que emana leite e mel dentro de mim, é as minhas raízes. Então, as raízes precisam voltar para uma espiritualidade genuína, a espiritualidade pura, limpa, alva, branca, a pureza, a integridade. E a gente pode
viver muita coisa a partir de entendermos esse processo da raiz. E daí você pode me perguntar assim, mas Davi então vivia batalhas espirituais em qual dimensão, pelo nível de batalha? Ele vivia batalha no espírito, porque o espírito dele, por tantas práticas de desejos, e até chegar a essa prática do desejo em que ele mandou matar, então ele está pecando. Então ele está o quê? Ele está desagradando o seu Criador. E quando nós desagradamos o nosso Deus, nós estamos praticamente envolvidos não só no espírito humano, mas também na alma. E a carne está operando. E essas raízes? As raízes estão lá. Agora, eu preciso conhecer dessas minhas iniquidades. Então, Davi conhecia. Então, ele sabia onde ele precisava ser liberto. Ele precisava voltar às raízes originais dele. Porque ali tinha um nível de batalha muito árduo. Porque o desejo também, como as raízes carregam a genética, como as raízes carregam a ordem de natureza, como também carrega as nuances do caráter, da personalidade, da palavra ouvida, como crença, então é nas raízes que eu preciso conhecer. O meu campo de batalha é nas minhas raízes. Eu preciso virar a minha árvore e poder explorar no conhecimento todas essas raízes que estão dentro de mim, que estão dentro de você, mulher. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa conhecer quem são os teus pais. Você precisa conhecer de quem você foi formado. E o que aconteceu na vida deles, você pode estar carregando muita coisa, como uma carga genética que precisa ser cortada. Por isso que o nível de batalha espiritual é muitas vezes você olhar para você e dizer, eu já sou salva, mas eu preciso batalhar as minhas batalhas interiores. E o meu nível de comprometimento com as minhas batalhas interiores muitas vezes não estão tão fortes assim. Porque às vezes você está vivendo comprometida com um nível de batalha dos outros e não com o seu. A gente pode interceder e entrar em guerras quando Deus nos permite. Aí sim, se Deus permitir você entrar numa guerra, manda ver, porque Ele está na sua frente. É como Davi, que Deus permitiu, ele entendeu, eu posso lutar contra esse gigante. Mas você não tem armadura nenhuma, como é que você vai fazer? Saul falou com Davi, mas Davi falou o quê? Meu Deus, Deus dos exércitos vai na minha frente. E ele desafiou o gigante. E ele cumpriu com aquilo que ele desafiou. Eu vou cortar a tua cabeça com a tua própria espada. O gigante olhou para o pequeno Davi e riu, zombou dele e partiu para cima. E Davi, com seu bodoque, com a sua pedra, com seu estilingue, ele arremessou a pedra. E a pedra foi exatamente no alvo necessário para desmaiar com aquele gigante. Então, ele cortou a cabeça do gigante. Quer dizer, um nível de batalha espiritual comprometido em olhar para ele e saber, o Deus que eu sirvo, ele é um guerreiro, ele é um senhor dos exércitos, ele é um general de linha de frente de batalha. Às vezes as pessoas estão num contexto que nem sabe que o Deus que ela serve é um Deus de linha de batalha, é um general. Ele é um Jesus, ele é um guerreiro na frente de uma batalha que abre céus e nos traz a imortalidade. E isso a gente olha e diz, puxa, como que eu preciso conhecer
esse nível de batalha. E a gente vai falar sobre batalha espiritual, muitas coisas, mas esse nível a qual nós precisamos nos comprometer, que está dentro de você mesma, aonde você vai se autoconhecer, você vai compreender o que acontece com você, é aonde você vai se libertar de você mesma. Espírito, alma e raízes. Você é como uma árvore e você, mulher, precisa entender a sua história. Quando o Espírito de Deus falou comigo que Ele ia virar a minha árvore para que eu conhecesse de quem eu tinha nascido, ali começou a minha cura interior, a minha verdadeira libertação. Então, nas raízes é que está o segredo da sua vida, que estão os mistérios mais escondidos, porque a terra encobre as raízes e as tuas raízes ficam ocultas. Se você entender isso dentro de você, você vai começar a querer, sim, a enxergar os mistérios que existem nas suas raízes. E você vai conseguir encontrar a sua verdade, porque a sua verdade está nas suas raízes. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Aonde que está essa verdade? Essa verdade sua, em que Deus quer que você conheça a sua verdade. Ela está na raiz da sua árvore. Você como pessoa. Provérbios vai dizer, como no começo dessa live eu disse, a sabedoria é como uma árvore. Quem a abraça, prospera. Então, deixo isso para você hoje, para que você comece a querer verdadeiramente se libertar, se autolibertar, se autoliberar, a viver no equilíbrio para você ter uma mentalidade abundante. Eu acredito que você consegue. Eu acredito, porque eu consegui, você vai conseguir. Você precisa ter a sua verdadeira identidade, a sua originalidade, não por alguém, mas por você mesma. Volta para o jardim. Volta e vai conhecer a sua raiz. Se ela estiver doente, deficiente, tem como tratar. E você vai ver você com uma mentalidade abundante, equilibrada e subindo ao nível de mentalidade abundante. É o que eu desejo para você. É o que esse projeto traz para você. Nos níveis de batalha e no espírito, na alma e nas tuas raízes. Vire essa linda árvore que você é. E perceba se você está frutificando. Se você não está frutificando e multiplicando, para. Tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que atrofiou na sua vida. Que a tua árvore não cresceu. Que a tua árvore não desenvolveu. Infelizmente, situações como hostes e potestades, forças territoriais, podem estar fazendo isso na sua vida. E você precisa aprender a lutar dentro de você, por você, amando você, sendo diligente com você, para que você assim emane em volta com tudo aquilo que existe no seu território, na sua casa, no seu trabalho, nas suas tarefas, no que você faz. É isso que eu desejo para você. Esse programa veio para te ajudar, mulher, a ser essa mulher liberta, liberada e liberta. Se Deus chamou você para ser uma pastora, seja pastora. Se Deus chamou você para ser uma apóstola, se Deus chamou você para ser uma profeta, se Deus chamou você para ser uma dona de casa, se Deus chamou você para você ser uma empresária, uma empreendedora,
uma profissional muito bem-sucedida, se Deus chamou você para você ser uma mulher equilibrada, e eu tenho certeza que Deus chamou você para você viver esse equilíbrio, para você viver as coisas boas dentro de você, numa terra que emana leite e mel. O mel é a sabedoria divina e o leite é a palavra divina dentro de você. Então, volta para a terra, porque nessa terra, com certeza, essa terra é de um jardim poderoso para você morar. Plantar a tua árvore e ficar morando lá. Isso dentro de você. Maravilha? Deixo essa nossa jornada de aprendizagem e de relacionamento hoje, já pensando que quinta-feira nós vamos nos aprofundar mais nesse nível de batalha espiritual. Venham, façam perguntas, converse comigo, o que você precisar, nós estamos à tua disposição.